Pois, no fundo, na verdade, eu tenho conhecido cada vez mais pessoas nos últimos anos que têm um objetivo, portanto, recém-formadas, recém-licenciadas, que procuram um propósito muito mais do que era habitual ver há alguns anos atrás. Ou seja, procuram um propósito nos projetos nos quais se vão enquadrar e às vezes estão disponíveis para mais depressa enquadrarem-se em projetos mais pequenos, em startups, em novas empresas, do que propriamente nas grandes corporações, digamos assim. Pois, é verdade, portanto, costuma-se dizer que as novas gerações vivem num mundo VUCA, não é? Complexo, volátil, com incerteza e com ambiguidade. E já têm este tipo de mindset e também depois vão vendo casos de grandes empresas que não evoluem e que depois são absorvidas ou colocadas quase de lado na indústria porque surgiu uma startup que é disruptiva na indústria, não é? Quer dizer, Uhum. olhando, por exemplo, o caso de estudo mais comum das discográficas e da Spotify, não é? Quer dizer, que de repente mudou a indústria, enfim, já havia ali alguns indicadores de que as coisas não estavam muito bem, e portanto percebem que se calhar, de facto, também a história da, da certeza, da estabilidade, também já não é verdade em quase nenhum ambiente, e portanto estão predispostas a analisar outro tipo de projetos e muitas das vezes conseguem encontrar também essas características que se adequam ao seu perfil em empresas jovens e com objetivos de crescimento mais acelerados. Mas com isto também não quer dizer que, em primeiro lugar, nem toda a gente tem que começar novos projetos, empreender no sentido de abrir empresas, porque senão depois também não tínhamos pessoas para trabalhar nessas próprias empresas. Cada um pode ter um papel ativo e importante e ativista, digamos assim, dentro das suas próprias empresas, e sentir também essa realização pessoal. E também não nos esqueçamos que, enfim, a idade média dos fundadores dos negócios mais bem-sucedidos é relativamente elevada, ou seja, também não vamos criar agora de repente a ideia de que para ser empreendedor tem que se deixar a faculdade a meio ou a escola a Certo, meio certo, certo, certo. e começar um projeto nessa idade, senão não se tem sucesso. Também não é isso. Então, é muito importante e normalmente é isso que acontece. Pessoas que estão numa determinada indústria, numa determinada carreira, reparam em oportunidades dentro dessa indústria, e decidem Sim. sair Em da empresa onde nichos, não estão é? para resolver. Sim, Nichos ou e depois segmentos têm. não explorados Exatamente. ou que não interessa às E vezes até às grandes corporações, é um pequeno negócio ou aparentemente. percebem-se determinadas tendências que estão a ocorrer no mercado e que vão mudar o mercado. E depois têm as relações relevantes, têm a experiência também com o tipo de clientes a que estamos a lidar, e isso é importante para os projetos. Certo, Nem todos os projetos são eh, coisas que é questão de criar a necessidade ou de responder a uma necessidade, não é? A maior parte dos projetos respondem a uma necessidade, não são projetos que criam uma necessidade que nós desconhecemos. E por isso é preciso conhecer bem também os mercados. certo. E voltando a uma questão que falavas há pouco, que me parece super relevante, e que aliás também já foi falada aqui no podcast, noutros episódios. Tu dizias que há também um problema de falta de capital, não é? Estruturante. Isto acaba por ser válido para a economia em geral, mas focando-nos neste tema, há uma falta de capital, até porque não existe a cultura de quer as empresas, quer as famílias alocarem uma parte das suas poupanças ou investimentos ou o que forem para financiar esta indústria. Ahm, Parece-me um bom ponto. Aqui eu diria que entram dois. Bem, por um lado, os fundos CIFID, que são cada vez mais conhecidos, são ferramentas que, no fundo, Uhum. mudaram um bocadinho isto da perspectiva empresarial, não é? Ou seja, que faz com que as empresas, portanto, isto proviam de um instrumento do governo para estimular o mercado de ID e, sobretudo, ID,
concede um benefício fiscal às empresas que injetem dinheiro, que investam dinheiro nestes fundos de investimento, que depois têm então o objetivo, a obrigação de o replicar ou de o reinvestir, melhor dizendo, em investigação e desenvolvimento, em empresas em algum tipo destas empresas que estamos a falar, de base tecnológica. Por um lado. No lado das famílias, realmente, confesso que nunca tinha refletido muito sobre isso. De facto, existe um benefício fiscal para quem, em sede IRS, neste caso, portanto, para as pessoas ou famílias, possam fazer alguns investimentos diretamente em determinadas empresas, portanto, em empresas um bocadinho com estas características que estamos a falar, mas nada muito mais estruturado do que isto, ou seja, isto numa lógica de que de facto é um mercado que não existe, as famílias terem como hábito colocarem ou investirem neste tipo de. Como é que se poderia pôr, ou qual é o case study, algum país em particular que seja dinâmico neste mercado de incentivar as famílias e de que forma é que o faz? É por via de um benefício fiscal que o Estado, por exemplo, possa conceder para estimular inicialmente o mercado e depois, talvez mais tarde, deixe de o fazer, não é? Porque os benefícios que existem para as famílias, neste caso, em Portugal, são muito associadas à poupança, não é? São os PPRs, não é? Incentivam-se as pessoas, desde jovens, a investir em PPRs, em produtos com determinada rentabilidade, regra geral baixa, pelo menos em Portugal, e tem um benefício fiscal por isso. Mas, de facto, há aqui um mercado não explorado. Como é que isto funciona Sim. noutros sítios? Sim, portanto, começando pela parte das empresas, efetivamente existe esse incentivo que parece-nos a nós muito relevante. Nós também trabalhamos, também temos um fundo CIFID que O concede Beta Innovation, que esse falavas? benefício. Sim, o fundo Beta Innovation também está elegível para investidores que queiram investir nessa ótica. E parece muito relevante, porquê? Porque efetivamente existe um objetivo de uma meta de despesas de ID para Portugal, para convergir com a União Europeia. E nem todas as empresas conseguem ter projetos próprios, ou às vezes têm projetos próprios, mas que não esgotam a totalidade do seu IRC. E abrir aqui a possibilidade dos fundos de capital de risco, ou o investimento num fundo de capital de risco, atribuir esse benefício fiscal às empresas, é importante porque está a confiar, que as empresas estão a confiar numa sociedade como a Beta Capital e como outras, cuja sua especialidade é precisamente apoiar projetos de base tecnológica. E isto não tem só um efeito tem um efeito para a empresa de benefício fiscal, e tem um efeito para a tal métrica que estamos a falar, mas mais importante que isso, é o efeito multiplicador na economia, porque um investimento destes numa empresa jovem, dinâmica, que está a ser disruptiva no mercado, que vai recrutar muitas pessoas, tem um impacto brutal no desenvolvimento económico do país e mesmo tem diretamente nos impostos que depois são gerados à volta disso. E, portanto, em vez de estarmos aqui enfim, a dar um benefício fiscal só por si, estamos a canalizar um imposto que ia para o Estado para financiar a economia, no fundo. Portanto, é isto que estamos a falar. E isso é muito importante. Nós temos vários clientes que beneficiam disso, mais investidores, e que também se preocupam efetivamente em acompanhar o fundo, porque estamos a falar de negócios que muitas das vezes até são interessantes para os próprios investidores, Exato, numa ótica de diversificar o seu certo. portfólio, de introduzir Às vezes determinadas inovações. tocar nas suas próprias indústrias, não é? Porque muitas vezes o que acontece é que estes investidores Sim, são, por exemplo, investidores industriais, que muitas vezes acabam por estar a investir indiretamente em empresas tecnológicas, mas que podem ter soluções adjacentes à sua exato, indústria, não exato, é? exato. E mesmo aí, nestes casos, falávamos da cultura, e mesmo aqui nestes casos, hum, o benefício fiscal é muito interessante e permite quase eliminar o risco da empresa, mas é bom também, e nós fazemos questão de frisar isso, que, que, que- que as empresas percebam que
estamos a investir em negócios que alguns podem não correr bem, mas os que vão correr bem, precisamos de investir nesses negócios para encontrar os que correm bem e para ter os tais casos de sucesso que depois ultrapassam largamente os que correm mal. E portanto há risco associado, porque para termos também um retorno elevado, isso é Certo. a base das finanças, não é? Uma coisa com pouco risco não pode Não há dar muito retorno. retorno, Exato. não é? É como os PPRs Portanto, que eu falava há bocado. sim, Não e é? leva-nos para a questão das Baixo risco, famílias, baixo não é? retorno, não é? Obviamente que quando eu digo as famílias, não estou não estou com isto a sugerir que as pessoas tirem, quer dizer, tirem o que seja do seu salário e que vão agora comprar, nem podem, mas diretamente comprar unidades de participação nos fundos. O que eu quero dizer é que, por exemplo, vamos já aqui nos Estados Unidos, tem um amigo meu que trabalha num fundo de pensões eh, de, portanto, da segurança, um fundo de pensões ou uma segurança social de uma determinada classe profissional que investe bilhões de dólares, que obviamente representa uma pequena porção da totalidade, em fundos de capital de risco. Portanto, também não existe aqui uma política nesse tipo de fundos de pensões, segurança social, Sim, de aplicar uma parte do capital no capital de sim, risco, se entende que é de muito risco, não é? Mas se olharmos para a indústria, e a indústria existe há muitos anos, desde sempre, eu diria, por alguma razão, é porque funciona e, portanto, é preciso estar preparado para investir nisto, não é uma coisa de curto prazo, não é eu invisto hoje e amanhã tenho o dobro do dinheiro, não é assim que funciona. São investimentos de médio prazo, e que têm que ser feitos de uma forma consistente. certo, E por isso é preciso, eu penso que é preciso alocar um pouco dos portfólios dos fundos, desse tipo de fundos, que são fundos estruturados, portanto, as famílias investem nos fundos e depois os fundos têm uma série de ativos lá dentro e a margem ou a percentagem do capital de risco é que ainda é muito baixa. certo. Bem, eu acho que acabou de surgir aqui uma boa ideia, aqui na nossa conversa. Nós podemos pegar no tal benefício fiscal que já existe para pessoas que façam investimentos em empresas de base tecnológica e que, confesso que não sei os números, mas terá uma representatividade, uma renúncia fiscal muito baixa, ou seja, muito pouca gente a utilizar, até porque obriga a que a pessoa invista na própria empresa. E muitas vezes, quer dizer, a maior parte das famílias não tem esse know-how. Esse benefício fiscal poderia ou surgir um novo ou seria uma boa ideia reformular este para fazer algo semelhante, com a estrutura semelhante aos do CIFID, ou seja, em que as famílias pudessem investir uma parte do seu, não é? Depois cada família tem que ter, obviamente, a sua estratégia de investimento, poupança, o que seja. No fundo, também tem que haver, isto é um problema mais de fundo, de literacia financeira ou da falta dela na sociedade portuguesa, mas que pudesse, da mesma forma que existe o benefício fiscal à poupança, no caso dos PPRs, também poderia e deveria este benefício fiscal que existe também que estimula o investimento, que pudesse estimular Uhum. o investimento das famílias em determinadas capitais de risco que depois vão gerir, porque no fundo é um apoio ao desenvolvimento económico, como falávamos há pouco, ou seja, no fundo estamos a financiar, à semelhança daquilo que as empresas já o fazem, não é? Com estes fundos CIFIs, estamos a financiar a própria economia, o desenvolvimento da própria economia, estamos a financiar o médio e longo prazo, porque os fundos depois estão Uhum. obrigados a investir em investigação e desenvolvimento, não é? Atividades de investigação e desenvolvimento. Portanto, estamos, no fundo, aqui a garantir a sustentabilidade das gerações, não é? Em conceito teórico. Portanto, Uhum. bem, fica aqui uma ideia, temos que fazer alguma coisa por isto, para tentar que isto possa ser uma realidade, porque em bom rigor faz sentido. Pelo menos na minha cabeça. Sim, já Um, houve um programa, o programa Semente, creio eu, que Era esse a que eu me estava a referir há pouco, eu já sim, não me tinha, recordava era do nome. Eu até já, é. nem sei, já terminou o programa Semente? Eu penso que sim, eu penso que está para revisão, portanto, ainda agora não é precisamente se falou de um conjunto de medidas que estará para ser anunciado, e poderá haver novidades também face a isso, não Pois, sei. porque o benefício fiscal e CDRS, eu referi-me a este programa Semente.
Pois. Bem, para fecharmos aqui a nossa conversa, duas questões. Uma, referências, ou seja, que referências é que me podes dar e que nos podes dar de empresas que tenham investido, que tenham corrido bem, ou que tenham corrido menos bem, ou que estejam ainda a investir, não sei, que de alguma forma possas destacar, obviamente, é sempre aquela questão que a falar, fala-se em todas, mas não sei, de casos bem-sucedidos, por exemplo, que vocês já tenham entrado no capital, ajudaram a empresa a crescer, saíram do capital ou mantêm-se no capital, não sei, que de maior destaque, seja pela sua área de atividade, seja também pelo impacto que tem tido no mercado, o que é que nos podes dizer Uhum. sobre casos concretos? Sim, temos bastante histórias, efetivamente. Eu se calhar pegava de uma que toda a gente, de certeza, já teve contacto com esta empresa, apesar de provavelmente não se ter apercebido, que é Anónimos. Nós investimos já há alguns anos e já desinvestimos também com sucesso. Que o que a Anónimos faz é tratar de toda a tecnologia dos hotéis ligada ao entretenimento no quarto, à internet nos hotéis. E estamos a falar de uma empresa que começou, um, quando nós investimos, eram dois fundadores, portanto, com um protótipo, digamos assim. E atualmente a empresa está em mais de 100 países, eh, em quase meio milhão de quartos, presente em quase meio milhão de quartos, no mundo todo. E quando nós investimos, já estava nestas grandezas. E foi um caso de uma empresa que cresceu, foi crescendo sempre com taxas muito interessantes e que teve este impacto, portanto, de transformar uma empresa em duas pessoas, a chegar hoje em dia, obviamente hoje em dia com muito mais pessoas, mas é uma empresa que mantém a sede aqui Certo, na Maia, e que tem este impacto de ser líder na América do Sul e top 5 creio eu, a nível mundial, com quase meio milhão de quartos a utilizar a sua tecnologia. E este é o tipo de casos que, obviamente, que são ambicionáveis por todos os fundos, de ter uma empresa que atinge esta dimensão. E foi um dos casos, mas depois temos também no portfólio, neste momento, empresas que também com bastante potencial, e que também, por exemplo, a Boa Vista, Windows, é uma empresa que desenvolveu perfis de janelas, utilizando apenas fibra de vidro, portanto, uma substituição do alumínio por fibra de vidro, que tem uma pegada ecológica muito, muito, muito melhor, portanto, tem uma redução brutal de emissões de CO2 quando comparado com o alumínio, portanto, que é um material muito mais sustentável. E que também tem uma boa performance, em alguns parâmetros até melhor que o alumínio, e é um projeto que teve ali vários anos de desenvolvimento tecnológico, portanto, para pegar num material que não era usado para aquele fim, e adaptá-lo aos perfis das janelas, aos caixotes das janelas. E que hoje em dia é muito requisitado no nível internacional, porque cada vez mais há preocupação na construção também da construção sustentável. E isso é algo que nós também estamos certo. sempre atentos no nosso investimento, que é as questões de sustentabilidade, não só ambientais, mas também ambientais. E essa empresa responde a essa necessidade do mercado. E também é uma empresa que tem essa política interna de carbono zero também, portanto, é uma empresa que pegou num produto ou numa indústria muito tradicional, trouxe-lhe Certo. ali inovação e está a fazer o seu caminho. Sim. E é um bom exemplo de uma empresa com base tecnológica que não é propriamente Exato, olha, uma IT, né? este não tem software, é verdade. Só talvez nas máquinas de corte, mas mesmo isso tem muito pouco. Certo, certo, certo. Para fechar, uma questão mais de mercado. Neste momento temos, a nível mundial, as taxas de juro a subir em todos os principais mercados ocidentais. Isto faz com que o custo do dinheiro seja mais caro
uma vez que o vosso Uhum. negócio é dinheiro, ou seja, realocar dinheiro, isto, na tua visão, que impacto é que vai ter nos próximos anos, a nível de capital de risco? Achas que vai haver menor disponibilidade de dinheiro, menor acesso ou maior dificuldade, maior exigência para quem queira Uhum. captar capital? Ou espera-se que o mercado não possa ser muito abalado por esta questão, pelo facto Uhum. do dinheiro ao dia de hoje estar mais caro? Isso é uma É verdade. evidência bem, É agora é verdade. perceber qual é o impacto que tem em várias áreas. É verdade, e vivemos num mundo global e as coisas têm uma ação e uma reação, não é? Portanto, e já estão a ter, portanto, já existem estatísticas das avaliações das empresas, portanto, o valor que as determinadas empresas têm numa determinada fase está em média a descer, o que significa que, pelo mesmo capital, as empresas ou os fundadores das empresas têm que abdicar de mais percentagem da sua empresa Certo. para conseguir um investidor. Isso tem um impacto direto, obviamente. Mas também é historicamente uma verdade que estas alturas são boas alturas para se investir, não é? Portanto, é sempre a lógica na crise é questão das oportunidades, não é? Portanto, obviamente que os fundos que estão a investir neste momento Estão a fazer estão melhores a investir, negócios. sim, Em, teoricamente te- em sim, teoria, não exatamente. é? Em teoria, sim, e isso vai depois ter um impacto mais à frente. Ou seja, o que é preciso é os nossos investidores, ou quem coloca dinheiro nos nossos fundos, tem que ter essa percepção, é que isto não é um jogo de curto prazo, não é? Portanto, neste momento é essa a circunstância, se calhar, teoricamente, há uma taxa de retorno exigível superior, porque as taxas de juros estão mais elevadas também, que neste momento os fundos poderão não estar a ter a performance essa performance que é exigível, mas estão a investir para vir a ter esses retornos no futuro e, portanto, eu acho que a indústria financeira também tem muitos controlos por si só para tirar um pouco o efeito das taxas de juro e a indústria vai continuar. Obviamente tem esse impacto imediato e que tem consequências, não é? Mesmo as empresas tecnológicas não só pelas taxas de juros, estão-se a retrair um pouco quando já Sim, atingem sim, uma sim, grande sim. dimensão nas Certo. contratações que fazem, Estão etc. a Mas tornar-se são, mais no fit, fundo, não são é? ajustamentos, não é? Exato. Pois, enfim, sabemos que o mercado não é eficiente, não é? Portanto, não está sempre no ótimo. O ótimo está sempre a ser ajustado também, e eu acho que está a haver aqui um ajustamento. Mas não me parece que haja razões de alarme no nosso setor, pelo menos, nem para quem investe nos fundos, nem para quem procura capital. É Certo. preciso. Olha, é preciso seguir um bocadinho aquilo que falávamos há pouco, de começar a preparar cedo, bater a várias portas, preparar a informação, etc. E fazer esse trabalho de casa, que é quase um trabalho full-time, que é as relações com os investidores, e estar preparado para isso. Certo. Bem, acabamos conforme começamos, ou seja, precisamente nesta parte do empreendedor que vai bater uma ou várias portas para conseguir ah, para conseguir o ou os seus investidores. E, Uhum. portanto, com isto fechamos a nossa conversa. Obrigado, Bernardo, pela disponibilidade, uma vez mais, e Obrigado, eu. pelo conteúdo da conversa que partilhaste connosco. A quem tiver, bem, empreendedores que nos possam estar a ouvir, naturalmente que tenham interesse ou alguma questão, entrem em contacto connosco, e seguramente o Bernardo também ajudará a conduzir aqui nas diferentes perspectivas que falamos. Se ainda não conseguimos conduzir na vertente de família que quer investir, porque ainda não existe o benefício, vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa por isso, mas seja uma empresa que queiram investir em algum destes fundos, no caso CIFID, seja uma empresa, uma startup, uma startup ou um empreendedor que procure, até que esteja ainda em fase de ideia, que procure algo, que procure investimento, no fundo, investidores, poderá seguramente bater à porta do Bernardo, que ele Sem estará dúvida. disponível para os ouvir, seguramente. Bem, para fechar, uma vez mais, obrigado, Bernardo, Obrigado. e nós encontramos num próximo episódio. Obrigado, abraço.